Bíblia King James atualizada, 1 Samuel, capítulo 23. Davi livra Keila. Disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e estavam roubando o trigo que havia sido colhido recentemente. Então Davi consultou a Yahweh, o Senhor, dizendo: Devo partir e batalhar contra esses filisteus? Ao que o Senhor lhe respondeu prontamente: Vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Entretanto, os homens de Davi lhe confessaram: Se aqui em Judá já estamos sentindo medo, quanto mais ao nos aproximarmos da cidade de Keila e ficarmos diante do exército dos filisteus? Davi então voltou a consultar Yahweh, e o Senhor lhe assegurou: Levanta-te, desce a Keila, porque eu te entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram filisteus. Mataram muitos deles e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes total derrota e libertando a população daquela cidade. Aconteceu que Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o éfode, o colete sacerdotal, quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Assim que Saul foi informado de que Davi havia partido para Keila, exclamou: Deus o entregou nas minhas mãos. Davi foi para a cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim aprisionou-se como quem cai numa armadilha. Em seguida, Saul convocou todos os seus soldados para a batalha a fim de marchar contra a cidade de Keila e cercar a Davi e seus homens. Quando Davi recebeu as notícias de que Saul tramava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traze o colete sacerdotal, vamos consultar a Deus. Então Davi orou: Ó Yahweh, Deus de Israel, o teu servo ouviu dizer que Saul se prepara para atacar a cidade de Keila e destruir a todos por minha causa. Saul descerá de fato como entendeu o teu servo? Ó Yahweh, Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. Então prontamente o Senhor respondeu: Descerá. Davi perguntou ainda: Será que os líderes e o povo de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor afirmou: Entregarão. Então Davi e seus homens, que formavam uma milícia com cerca de 600 soldados, partiram da cidade de Keila e vagaram sem rumo definido. Contudo, assim que Saul foi informado de que Davi havia fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Saul persegue Davi no deserto de Zif. Davi permaneceu no deserto, refugiando-se em lugares seguros e na região montanhosa do deserto de Zif. Dia após dia, Saul procurava obstinadamente, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Horessa, no deserto de Zif, tomou conhecimento de que Saul havia partido decidido a matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi na cidade de Horessa e encorajou Davi a continuar confiando na proteção de Deus. Disse Jonatas a Davi: Não temas, porquanto as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Em verdade, tu reinarás sobre Israel, e eu lhe servirei como segundo em comando. Ora, até mesmo meu pai conhece esta profecia. Então ali, na presença do Senhor, ambos renovaram seu pacto e promessa de amizade perene. Davi permaneceu em Horessa e Jonatas retornou para casa. Então alguns zifeus foram dizer a Saul: Em Gibeá, Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Horessa, na colina de Haquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Ó rei, desce agora depressa, conforme desejares, e nós nos incumbiremos de entregá-lo em tuas mãos reais. Então Saul o congratulou: Sede benditos do Senhor, por terdes compaixão da minha pessoa. E depois, informai-vos ainda melhor, procurai conhecer por onde caminha Davi, por quem anda e quais pessoas já observaram ali. Disseram-me que ele é por demais astuto. Investigai sobre os lugares onde costuma se esconder, e quando tiverdes bem informados e seguros, vinde ver-me. Então irei convosco, e se ele ainda estiver na região, eu o agarrarei ainda que tenha de procurar em todos os clãs de Judá. E aqueles homens se levantaram e voltaram para Zif, antes que Saul partisse. Davi e seus soldados, entretanto, estavam no deserto de Maom, na Arabá, uma campina ao sul do deserto de Gesimon. Assim que Saul ficou sabendo disso, partiu com seus soldados na busca de Davi. Porém,
Davi havia sido avisado e refugiou-se nas rochas do deserto de Maom, e ali permaneceu por um tempo. Ao ser informado do deslocamento de Davi, partiu novamente Saul no encalço de Davi. Saul marchava por um lado da montanha e pelo outro lado. Davi e seus soldados fugiam em disparada a fim de escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus homens para capturá-los, um mensageiro veio comunicar a Saul: "Vem depressa, os filisteus estão atacando Israel." Então Saul imediatamente suspendeu sua perseguição a Davi e partiu para enfrentar os filisteus. Por esse motivo, denominam essa região Selá Hamelekot, rocha da separação. E Davi partiu daquela região e foi viver nas fortalezas de En-Gedi, fontes de Gede.